Hoje eu vim falar com vocês sobre 3 filmes subestimados. Né? Por que os filmes são subestimados? Porque às vezes você não sabe muita coisa sobre aquele filme, e aí, o que está passando no cinema? Você vai dar uma conferida, e está passando um título que não te chama atenção. Às vezes você não sabe, não chama atenção, não deve ser bom. Aí você não procura saber o que é também. Por sua vez, o filme também, ou ele não tem verba de divulgação, né, para ficar aquela coisa massificada na sua cabeça, para quando ele chegar no cinema você está com muita vontade de ver, ou simplesmente são limitações da própria equipe ou da distribuidora, a gente não sabe, cada caso é um caso, mas normalmente o filme passa e você nem sabe que ele passou. E aí são filmes bons e que você só vai descobrir que ele é bom quando ele vai passar na TV ou quando ele vai chegar no streaming. Né? Antigamente, a gente ficava naquela expectativa, chegava na locadora, poxa, eu não sabia nem que esse filme tinha no cinema. Né? Então, tem tudo isso. E aí eu separei 3 filmes para a gente falar sobre isso. O primeiro filme é o Rush, No Limite da Emoção. Esse é um filme sensacional, dirigido pelo Ron Howard, e fala sobre uma das muitas disputas, né, da Fórmula 1. O que seriam essas disputas da Fórmula 1? São pilotos que criam rivalidades e começam a competir entre si mais do que o próprio circuito. E aí o Ron Howard pegou, então, a história do James Hunt e do Niki Lauda. O James Hunt, piloto inglês, era muito bonito, era o galã da Fórmula 1, mulherengo pra caramba. E ele era aquele cara, assim, carismático, né? Então, todo mundo gostava dele, não eram só as mulheres, ele era o cara gente boa, ele era o cara que animava a festa. Quando a festa tinha James Hunt, você sabia que a festa ia bombar, né? E o oposto de James Hunt era o Niki Lauda, o austríaco, que ele vinha de uma família nobre e que não tinha essa aposta nele, né? Então ele tinha que se fazer provar o tempo inteiro. Só que ele era muito rígido. Então o que tinha o outro de extremamente descontraído, tinha o outro de rígido. E eles ficavam disputando. Então a motivação deles correrem e vencerem, e ultrapassarem o limite, querer mais, mais e mais, era ultrapassar o outro. E nessa, a gente acaba vendo no filme que toda essa motivação gerou uma grande amizade. É claro que depois eles ficaram amigos. Muitas histórias que ocorreram na Fórmula 1 durante todos esses anos tiveram várias disputas que eram inimizades, assim, ferrenhas, né? E alguns acabaram ficando amigos depois. Outros ficaram inimigos por resto da vida. Levou a inimizade para o túmulo, mas o Ron Howard focou nessa história do James Hunt e do Niki Lauda. Inclusive passa no circuito no Brasil, obviamente, né? Dos circuitos mais importantes. Tem o Emerson Fittipaldi no filme, tem um ator que interpreta o Emerson Fittipaldi, que inclusive era amigo de James Hunt. E achei muito interessante, porque apesar do Niki Lauda estar o tempo todo com o Ron Howard como consultor do filme, ele não passa, ele não é chapa branca, ele não passa a mão na cabeça. Ele vai mesmo e conta as coisas boas e as ruins, né? Então, você tinha aí um consultor que estava alimentando as informações do Ron Howard, que escreveu e dirigiu o filme, com uma riqueza de detalhes. Então, o filme é muito bom, muito preciso. A dupla de atores que interpretam os 2 pilotos é o Chris Hemsworth, que faz o James Hunt, e o Daniel Brühl, que faz o Niki Lauda.
Então, o filme tem uma qualidade de elenco muito grande, também tem efeitos maravilhosos, porque para recriar aqueles acidentes todos, né, eles trabalharam muito bem. Uma maquiagem espetacular, porque isso aí não é spoiler, todo mundo sabe que o Nick Lauda sofreu um acidente numa corrida e que ele teve uma parte do corpo queimada e ele sofreu muito, né, para se recuperar, para voltar a correr. Isso aí é óbvio que não é spoiler, porque todo mundo conhece essa parte da história. E aí você tem um filme com uma qualidade técnica incrível. O som desse filme, a sensação que dá que você está dentro de um autódromo assistindo a corrida. É sensacional. Então, a experiência desse filme, uma pena que não pôde assistir numa sala com tecnologia, na sala de cinema, porque é um filme com uma experiência única, tanto de emoção, tanto que o nome do filme é Rush, no limite da emoção, na emoção da história sendo contada, como no esporte que está sendo mostrado para a gente. Para quem gosta de Fórmula 1, como eu, então, assim, é uma sensação ampliada. E para quem não tem a chance de assistir mais esses filmes na sala de cinema, quem sabe um dia eles voltam, né? Mas pode assistir em casa, pode assistir no stream. Quem tiver uma tela grande com tecnologia, faz um escurinho do cinema em casa, faz uma pipoca, desliga os telefones, nada de ficar com multitelas e foca só no filme. Te garanto que a sua experiência será inesquecível. Bom, falando do filme do diretor inglês, Ron Howard, nós temos aí também, no Brasil, o segundo filme, que é um querido por todo mundo hoje, mas na época que ele foi lançado, as pessoas não acreditaram muito que fosse dar certo, né? O Homem do Futuro, com Wagner Moura e Aline Moraes. O Homem do Futuro é sensacional. Então, tem essa coisa de volta no tempo, para quem gosta de filme com volta no tempo, é divertido, ele está bem amarradinho, o roteiro é muito bom. A gente tem o Wagner Moura cantando Tempo Perdido, que é um clássico do Legião Urbana. É um filme que ele volta no tempo para avisar o seu eu mais novo para corrigir algumas coisas. E é muito legal, é divertido. O filme é bem feito, os efeitos são legais. As pessoas torcem o nariz, né? Brasil fazendo ficção científica? Gente, não torce o nariz, não. Não torce o nariz antes de vir, né? Essa é a minha dica, minha recomendação. Você pode estar desperdiçando uma oportunidade de embarcar numa história legal, de curtir toda a imersão que o filme tem. A parte técnica pode ser meio chatinha para alguns, mas é ela que vai fazer com que você mergulhe cada vez mais profundo no filme. Então, fotografia, direção de arte. O que é direção de arte? É recriar cada elemento, cada detalhe de cena. São as locações, são os cenários. Então, a direção de arte é responsável por toda a ambientação do filme. E quando ele viaja no tempo, é sensacional, porque ele viaja para os 80, né? Então, é muito rico de elementos. Para quem não viveu nos anos 80, é bom para entender o que eram os anos 80, né? Os elementos, o que tinha, o que não tinha. Período que a gente fazia tudo sem internet, sem celular, né? Não éramos escravos da tecnologia e conseguia fazer tudo muito
bonitinho, tudo direitinho. Isso fora a atuação desse casal aí, sensacional. Wagner Moura está ótimo nas viagens do tempo, nos dois eus, o eu mais novo e o eu mais velho, né? Isso é muito interessante para um ator poder trabalhar o mesmo personagem em duas épocas diferentes, em que ele tem maturidades, pensamentos, e tudo dele é diferente, né? A Aline Moraes está ótima. Ela é uma atriz muito rica, né, de talento. E ela casou perfeito, né, com o Wagner Moura, arrumou uma parceira bacana para trocar. E o filme tem uma trilha sonora maravilhosa, gente. Só que Tempo Perdido vale muito a pena. E tudo a ver, né? Tempo Perdido com Viagem no Tempo. E olha, se vocês derem uma olhadinha nesse filme, todo mundo que assistiu o filme depois, no streaming, na TV, falou, poxa, eu não vi esse filme no cinema, que pena, poxa, esse filme podia estar no cinema. Então, a gente torce para que um dia alguém traga para a gente assistir O Homem do Futuro nas salas de cinema de novo. Bom, para fechar as nossas dicas dos filmes subestimados, o terceiro filme. O terceiro filme chama-se Um Dia Qualquer, que ele é de Pedro Von Krieger e ele é de 2022. Ele não tem tanto tempo assim. Mas, infelizmente, ele chegou no cinema e saiu muito rápido. Então, muita gente não viu. O que é um pecado, porque esse é um filme bom para assistir no cinema. Ele tem uma pegada de Shakespeare, vamos dizer assim, o Shakespeare no subúrbio carioca. Ele tem uma pegada, né, de Shakespeare e tem uma narrativa de uma história muito bem contada, com um roteiro muito amarradinho. O roteiro é sensacional, o elenco é muito bom, estava muito bem entrosado. Isso é uma das coisas mais difíceis. É um diretor que consegue dirigir o seu elenco. O que o diretor consegue fazer com o elenco? É quando ele vai de um em um e sabe o que o seu ator ou a sua atriz é capaz de fazer e ele é capaz de se conectar com esse ator ou essa atriz e buscar o melhor do talento dele para que ele possa fazer o trabalho dele direito. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas esse ator é tão bom, mas está tão ruim nesse filme. É que muitas vezes o diretor não soube tirar do ator o que esse ator pode render, né? Então, a gente tem aí o Augusto Madeira, sendo o protagonista, né, da história. Ele é vamos dizer que ele é o vilão do filme, ele é o motivador para que tudo aconteça, né? Tem, além do Augusto Madeira, tem a Mariana Nunes, que faz uma personagem muito interessante. Ela tem muitas nuances, né? E é uma mãe que vai em busca do que aconteceu com o filho dela. Aquela coisa do miliciano, se não segue a minha regra, vai sentir o peso da minha mão, né? E aí tem a mulher, é tudo muito bem amarrado, né? Tem a mulher do cara, o filho desse cara, que é interpretado pelo Augusto Madeira. Tem toda uma trama muito bem amarrada, mas ele é, sim, uma tragédia anunciada, mas é muito bom. É um filme que você fica preso, você não consegue desligar do filme. Então, infelizmente, muita gente não teve chance de assistir esse filme. E não tem nada melhor do que você assistir um filme e o filme te prender. E você vai com ele até o fim, fica, oh, nossa, que legal. E depois você quer conversar sobre o filme. Então, assiste com alguém para você poder debater depois. Porque é essa sensação que dá. Então, aqui ficam as dicas dos 3 filmes subestimados do cinema.
ok? Pô, tu falou esse negócio de